Ele disse, o Walter Delgatti, que Jair Bolsonaro afirmou que havia obtido um grampo de Alexandre de Moraes, ministro do STF. A declaração do ex-presidente teria ocorrido durante uma ligação mediada por Carla Zambelli. Aliás, depois também, o Marco Feliciano, deputado federal bolsonarista, ele soltou um áudio do comediante Morgado, imitando Jair Bolsonaro. Né? Ele não falou primeiro que era comediante, ele soltou simplesmente a voz, mas pelo conteúdo, brincando com a falta de título mundial do Palmeiras, etc., todo mundo percebeu. E ele estava questionando se o Walter Delgatti tinha alguma evidência de que a voz que ele teria ouvido falando que tinha obtido um grampo do Moraes realmente era do Jair Bolsonaro. Ou se ele simplesmente ouviu uma voz que ele achou que era do Jair Bolsonaro, porque a pessoa por trás da voz estava se identificando como tal. Quer dizer, o Walter Delgatti, ele realmente tem evidência de que era o Jair Bolsonaro do outro lado da linha? Ele viu um número específico? Há algum documento que prove? Isso, claro, quando você rastreia chamadas e, eventualmente, se houver um pedido de quebra de sigilo, você pode ver se naquele dia, naquele horário, houve uma chamada de algum celular próximo de Jair Bolsonaro para o Walter Delgatti. Mas estou dando aqui um panorama dos pontos em que houve esse tipo de embate, para averiguar a veracidade ou não. Então, o hacker afirmou ainda que Bolsonaro lhe pediu para assumir a autoria do grampo e lhe prometeu um indulto caso ele fosse preso. Ou seja, o Bolsonaro disse que já tinha um grampo feito contra o Alexandre de Moraes, algo que teria sido articulado em termos tecnológicos até de fora do país, de acordo com o relato do Delgatti. E ele precisava do Delgatti para assumir que fez esse grampo, porque seria o hacker do bem, como é que a esquerda poderia contestar aquele hacker que ajudou, direta ou indiretamente, a soltura e a descondenação do Lula. Então, essa é a tese. E aí disse que o Bolsonaro prometeu um indulto, quer dizer, um salvo-conduto. Olha, você vem aqui, atua com a gente, etc., e eu, com a caneta presidencial, vou indultar, que nem indultei o Daniel Silveira depois da condenação no STF. Repito, o que o Grebe colocou também, o Delgatti fez um monte de acenos ao Lula ao longo dessa sessão. E, atualmente, repito, o depoimento foi dado hoje, o governo é do Lula. Então, assim, quem eventualmente pode indultá-lo é o Lula, mas quem ele está acusando de ter prometido um indulto é Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar esse trecho. E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca, eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que porventura lhe prendesse. Sim, porque esse grampo ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Muito bem, tá aí o trecho. E o Fábio Weingarten, assessor e advogado do Bolsonaro, que
atua ali como um porta-voz do bolsonarismo nas redes sociais, principalmente o Twitter, rebateu as acusações do Delgatti. Abre aspas, nunca, jamais houve grampo nem qualquer atividade ilegal, nem não republicana contra qualquer ente político do Brasil por parte do entorno primário do presidente. Mente, mente e mente. Fecha aspas. Eu dei uma risada aqui por causa desse primário, né? Olha, no entorno secundário, aí eu já não sei, né? No entorno secundário, eu não boto minha mão no fogo, assim, mas no primário aqui, naqueles que eu defendo diretamente e tal, aí sim, eu garanto que não houve nunca nada ilegal e bababá. E quem está mentindo é o Walter Delgado, de acordo com o Fábio Weingarten. Agora, como eu estava explicando, como fica palavra contra palavra, sem uma prova documental, sem uma gravação de áudio, sem um vídeo, fica fácil você ter esse embate sem que a gente possa chegar a muitas conclusões sobre o que de fato aconteceu. O dado, Wilson Lima, para acordar você aqui no Papo Antagonista, é o seguinte: isso aí não estaria acontecendo, né? Nada disso, dessa sessão de hoje, se Carla Zambelli e Jair Bolsonaro nunca tivessem recebido o hacker. Não tem um ponto, que é o ponto da absoluta burrice de Jair Bolsonaro, principalmente, que era um presidente da República, uma parlamentar aloprada, já tem um histórico e tal, mas o presidente é ainda mais grave, que ele ande com o hacker. E o hacker que violou os aplicativos de celulares de autoridades ligadas à operação anticorrupção, que revelou a corrupção dos adversários dele. Quer dizer, é de uma burrice. Você tem que falar o português com todas as letras, né? Sem tamanho. Obviamente, a gente já comentou várias vezes sobre essas alopragens, sobre essa burrice, sem jamais eximir de responsabilidade por algo mais grave. Quer dizer, tentativa de você eventualmente fraudar urna para provar sua alegação de fraude, tudo isso que está sob apuração, e outras iniciativas que já foram comentadas nesse programa, mas o simples fato de alguém com um protagonismo político, chefe do executivo, representante do Brasil em missões internacionais, nas quais ele ganhava uns presentinhos aí que estão dando problema, o sujeito se reunir com um delinquente digital já de fama e que tinha atuado em benefício do campo político ideológico contrário, é realmente algo assim, não digo estarrecedor, porque o Bolsonaro não surpreende, mas é a causa, esse é o meu ponto aqui no comentário, é a causa de tudo isso a que a gente está assistindo. E, de fato, o Delgatti, como vários do campo antipetista mostraram, tem um histórico não só de hackeamento, mas de estelionato. Quer dizer, ele é um mentiroso, alguém que violou a lei, alguém que foi condenado várias vezes. Depois a gente vai ver um embate dele com o Sérgio Moro a respeito disso, porque teve um caso que foi prescrito, mas no qual ele foi devidamente condenado. Então, assim, há dúvidas sobre os relatos dele. Ele não tem muita credibilidade. Agora, ele só está aí porque Zambelli e Bolsonaro abriram as portas para ele. É exatamente isso, Felipe. E durante o depoimento dele, quando ele fala da voz do Bolsonaro, enfim, ele conversando com o Bolsonaro, e eu associando agora ao deputado Marco Feliciano, eu confesso que eu fico imaginando esse diálogo assim, mais ou menos nessa linha, Felipe. Ô, Delgatti, hackeia lá o Alexandre de Moraes porque eu mando prender o juiz, ok? Isso é uma coisa meio absurda, meio nessa linha. Agora, tem um detalhe da CPI que acho que a gente tem que também trazer um pouco, até fazer uma linha cronológica e trazer até para um pouco antes, Felipe. Você falou uma coisa que eu acho que a gente tem que reforçar, é que nada disso teria acontecido se a Carla Zambelli não tivesse tido a ideia de gênio com J, de levar o Delgatti lá para apresentá-lo ao presidente da República, ao ex-presidente da República. E eu te digo mais, nada disso também teria acontecido se essa ala bolsonarista não tivesse tido também a ideia brilhante, né, brilhante, com um B bem minúsculo,
de inventar uma CPI para querer minar o governo Lula sem maioria no Congresso. Eles estavam imaginando o quê? Que o governo Lula ia ficar ali de braços cruzados e não ia reagir? O que aconteceu hoje, Felipe, e aí nós precisamos também falar sobre isso, é o seguinte: a oposição ao governo Lula hoje levou a paulada por simples falta de estratégia. Por simplesmente falta de estratégia. Esse que é o ponto, sabe? Então, o Felipe, no momento em que eles simplesmente deixaram, que esse trabalho, deixaram que a CPI tomasse conta, né, que a base do governo tomasse conta da CPI, eles ficaram literalmente abertos a esse tipo de confusão, sabe, Felipe? Ficaram abertos a esse tipo de acusação que, de novo, a gente está falando de um hacker, estamos falando de um criminoso, estamos falando de alguém que, enfim, se vangloria de ter destruído a Lava Jato, mas foi de forma ilegal, absolutamente ilegal. Então, Felipe, de novo, se a oposição ao governo Lula tivesse um pouquinho mais de inteligência, adotasse com um pouco mais de estratégia, nada disso teria acontecido, isso não seria nenhum problema, isso não teria ocorrido nessa a sessão que a gente tinha visto hoje, essas acusações ao Bolsonaro, nada disso, sinceramente, teria acontecido.